Pronto, deixa eu botar aqui. Bora lá! Hoje eu tô animado porque principalmente passar algo novo para vocês que já tá com a gente. É por isso que eu falei que a questão da comunidade traz, além da seriedade que já viemos fazendo antes, mas principalmente a gente trazer inovações. Eu acho que um ponto mais importante, né? No que vem agregar no dia a dia, não só no meu, mas no de todo mundo, no coletivo. E quando a gente fala sobre mineração, claro, muita gente me mandou, né? Mesmo aluno me mandou, Samuel, o que que é essa mineração? Como é que é isso? É outra coisa? Não é? É o que a gente já faz, só que de uma forma bem mais simples e eficaz. Mas, pensando no médio e longo prazo, vai trazer muito mais resultado para a gente do que a gente já faz operações, certo? Nós fazemos alterações dos lotes, notícias, indicadores, principalmente nas notícias, eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês também. Mas por que a mineração ela é importante também? E eu vou bater muito nessa tecla. E pensa comigo, se a gente pegar aí CDB, CDI, quem já investiu aí, é em torno aí de 10,40, se eu não me engano, acho que é 11% ao ano, se eu não me engano, 10,40, 11% ao ano. E isso dá 0,8 mais ou menos ao mês. Então, se eu tenho algo que eu deixo 100% automático, estou falando 100% automático também, tá? E eu tenho oportunidades para mim poder fazer 3, 4, 5, 6, quem sabe 10, né? Lembrando que é variável, independente, mesmo eu falando que é de forma automatizada, mas é variável, óbvio. E a gente consegue fazer números que seja acima da média, tudo é válido. Acho que tudo é válido. Então, por isso que eu quis compartilhar, a gente fez estudos, né, quanto a isso também, e claro, sem sombra de dúvidas, né, sem passar para outras pessoas, primeira mão, vocês. E eu quero estar junto com vocês, ter um desafio que eu quero, vou estar fazendo, já estou fazendo, na verdade, desde o dia 12, tá? Eu acho que vocês viram o vídeo falando ali de US$ 1.000, enfim, dá para começar com menos, mas é um desafio, sabe por quê? Porque é muito bom a gente fazer hoje, em um dia, US$ 50, US$ 100, fazendo as alterações, certo? Independente da banca que eu estou falando, mas eu estou falando sobre o valor feito. É bom, mas para isso a gente precisa fazer o quê? Se expor. E quanto menos exposição você tem no mercado financeiro, algo que não tem nada de pirâmide, é algo que está ali todos os dias, faz muita diferença. Então, esse que é o ponto principal, né? É isso que eu quero trazer para vocês. Entenda, a consciência de que a gente sim consegue virar chave de vez no mercado financeiro, mas principalmente com o método que a gente já faz, que é a alteração do lote, conforme você já vem acompanhando, e a gente já faz isso, eu não deixei de fazer, obviamente, mas principalmente também quando a gente mira no longo prazo, né? E esse longo prazo que eu quero dizer não é um longo prazo, 20 anos, 30 anos, igual a gente vê muitas pessoas, que também tem resultado, obviamente, mas nós somos sim, nós não somos conservadores, nós somos moderados para agressivo, né? Que é isso, vai depender de cada um ali na sua agressividade. Por que eu digo isso? Porque se a pessoa é conservadora, nem nada que passe de 2% ela não quer fazer, né? A não ser que for um outro tipo de investimento ali. Eu acho só alguém, eu acho que é Alex. Desliga o áudio, que tá dando retorno. Eu acho que agora foi. Obrigado. Então, o que acontece? Quando a gente coloca esse ponto principal no bico da caneta sobre médio e longo prazo, vocês vão ver que a diferença realmente é gritante. E quando eu falo gritante, é porque de fato é, né? Quando eu falo gritante, porque de fato é. E eu falo, você fazer 3%, 4% ao mês, 5%, sem sombra de dúvida, é um número extraordinário. Alguém discorda? Eu vou entender que o silêncio é que No, não I have. discorda. Eu acho. Voltou, Diego. No, I have. Ah, show de bola. E por que eu digo isso? Porque se você pegar. Vamos ser sinceros, talvez até alguns de vocês que quando iniciaram, e aí eu estou sendo bem objetivo, quando a gente iniciou, talvez, lá quando você me mandou mensagem, independente, né? Rapaz, eu quero fazer US$ 50 por dia, US$ 100 por dia. Isso é o desejo, certo? Mas vamos ser sinceros, o que que compensa? Você construir o hábito de investir, ou você arrumar um capital, seja seu próprio, seja prestado de alguém, seja, sei lá, do banco, cartão que for,
para você tentar alavancar um determinado valor, mas ao mesmo tempo você está correndo um risco tipo que, vou nem falar 10%, você está correndo quase que 90% sobre aquele capital investido. Agora, se você faz algo que, por exemplo, em um ano você faz 50, 60, quem sabe 100% do seu capital investido. Aí eu não estou querendo dizer US$ 1.000, US$ 10.000, R$ 50.000, independente do valor, por exemplo. Mas desde que você tenha essa mentalidade. Sabe por quê? Porque se a gente pega R$ 10.000 hoje no mercado financeiro e faz US$ 10, dá R$ 2.000, né? E faz US$ 10, R$ 50, cara, você vai falar assim, poxa, 0,5%. R$ 20, US$ 20, poxa, é pouquinho, 0,2. Se você somar no mês 0,2, dá 4 e alguma coisa, 4,40, se eu não me engano, que é um bom de matemática, é Israel. Entendeu? Então, assim, se a gente coloca esses números e só mirando um mês, 2 meses, você vai falar, cara, isso aqui eu tô acima dos maiores investidores, né, do mundo, por exemplo, que busca ali em torno de 25, 30% ao ano. O Warren Buffett, por exemplo, lucra muito hoje, mas a meta dele anual é pequena, comparado ao que a gente quer buscar hoje no dia. Se o cara não fizer 1%, vamos ser sinceros, o do day trade, se o cara não fizer, por exemplo, 1% no dia, 2%, é o que ele vê que é tradicional. Beleza que dá para fazer, pessoal? Dá para fazer, a gente já fez, a gente faz ao vivo também e tal. Mas o que eu estou chamando a atenção e conscientizando vocês, que é esse desafio que nós vamos fazer, só quem não quiser, tá tudo bem, é de quê? De que a gente consegue manter consistência, porque não adianta você colocar lá US$ 400, US$ 500 e daqui a pouco, poxa, isso uma entrada deu bom. 2 dias deu bom, 3 dias deu bom, daqui a pouco, poxa, deu ruim. Não é que eu parei de fazer entrada, não, é que a gente faz, normalmente, vocês vão ver. Mas o que eu estou chamando a atenção é, principalmente, é diminuir isso para que você não crie um vício. Menino, você não tem nada a ver com o discurso lá da CPI da Betina, não, viu, sobre isso. Me veio a cabeça aqui agora. Da Virgínia. Da Virgínia. Mas assim, é porque assim a gente consegue, cara. E eu tô falando isso porque é estudo, dedicação que a gente vem aprimorando. Lembra quando eu falei, não é questão de você entrar para você fazer mentoria o quanto você pagou o que for. Cara, é a gente aprender juntos. E eu pegando depoimentos de um, depoimentos de outro, então eu falei, cara, a gente consegue melhorar mais ainda. E essa melhoria não é só para mim, é para todo mundo. Por isso que eu tô compartilhando com vocês. Mas essa consciência, o day trade ele é bom e eu faço, o que virou a chave para mim, obviamente foi. Mas, por exemplo, se a gente pegar US$ 1.000, eu já peguei, acho que Ícaro já acompanhou também, eu já peguei US$ 10.000, por exemplo, em um mês e fiz 20 mil, dobrei em um mês. E detalhe, eu fiz como se fosse uns reels, né? Uma série, na verdade, mostrando. Eu acordava Em todo dia. setembro de 2023. Olha, foi setembro, isso foi o mês do meu aniversário, setembro de 2023. Então, assim, eu mantive esse foco e fiz, né? E me comprometi para fazer e fiz. Beleza. Vai ver cá, é todo mês que faz isso? Já que você fez no mês? Não. Aí, por exemplo, você vai no outro, daqui a pouco você vai, perde 20 mil. E aí? Tá entendendo o que eu quero dizer? Não quer dizer que não dá para fazer. Dá para fazer. Mas se você vai com a mentalidade que todo dia você tem que fazer, você já está indo assim, eu sou obrigado a fazer. E se eu fizer só 0,2, 0,3%, tá errado. Eu tenho que fazer 3%, senão eu não sou um trader foda. Entendeu? Eu tô falando isso porque eu já tive esse sentimento. E eu percebo que, por mais que a gente tenha uma boa estratégia, a estratégia que a gente atua, por exemplo, se você levar ao pé da letra e seguir o gerenciamento, seguir o passo a passo, é 80% de assertividade que a gente tem. Se você seguir o padrão ali, principalmente ali, analisando as regiões, enfim. Agora, é claro, isso não se aplica para quem tem uma banca, determinado valor e quer aumentar lote lá na casa do chapéu, lá na nuvem, lá de Nárnia, lá na lua. Entendeu? Então, assim, é ponto. Mas assertividade, de retração, de exaustão, que é esse que é o ponto, né? Não é porque tem aquele monte de ordens ali que, poxa, tá errado, deveria estar comprando, não. Deixa lá, vai sozinho. Onde é a exaustão, pronto. Onde é uma resistência ou suporte que pode voltar? X ponto. Pera aí, o que está acontecendo no dia? Contexto de mercado. Lembra que quando iniciou a semana, pessoal, o mercado vai acontecer isso, por isso, por isso. Foi claro o áudio, bem claro. Então, assim, a gente tem um conhecimento para isso. Agora,
O que é melhor? Você ter consistência e ao final do mês você fazer 10%, ou no alto, né? Dependendo se eu falar para um investidor que é conservador 10%, ele vai falar assim, é possível. Mas se você faz ali, por exemplo, 5%, 8% sobre o seu capital investido, é muito melhor. Não quer dizer que a gente não vai fazer entrada. Vamos fazer sim. Principalmente, por exemplo, vamos lá, os pontos principais que gera mais volatilidade, notícias, certo? Lembra? Saiu o payroll, tuf, estourou, faz a alteração, volta. Quando tem a notícia, quando tem de alta relevância, né? Algo importante, igual foi também que a gente acompanhou no ao vivo, a decisão de taxa de juros, o discurso do Power também. Então, esse que é o ponto principal. Agora, quando a gente. Deixa eu só. Alguém pode. Ô, Ícaro, se você tiver aí, você pode só verificar lá no grupo se alguém não conseguiu entrar. Acho que alguém mandou ali. Rapaz, Ícaro tá procurando a barata que tava voando. Ah, não fala nada não, gente. Não tem nem Ele como passou uma falar. barata aqui, mas no vídeo pegou a barata passando. Ele tá com a vassoura lá procurando a barata. Eu tô do bichinho. Israel é massa, velho. Ele é Já vi observador. daqui a bichona dando Ei, rasante. entendeu? Então, assim, isso é muito interessante. Então, esse ponto principal é o que faz a gente ter os resultados, principalmente o médio, longo prazo. E quando você tem isso em mente, a gente consegue ter muito resultado. E eu vou provar isso para vocês. E eu não estou aqui falando de provar, de. E tanto que eu nem compartilhei isso aqui nas redes sociais, tá? Eu fiz o primeiro episódio ali, né? Falando dos US$ 1.000, mas eu vou trazer para vocês isso na íntegra. E assim, é um desafio que eu vou estar fazendo. É um desafio, eu não vou pedir vocês, façam também, pessoal. Todo mundo aqui é adulto, mas a orientação que eu dou é, cara, tem como, por exemplo, a gente chegar até o final do ano com muito mais resultado. Você quer ver o detalhe mais importante? Sabe aquela paz que você faz uma operação ou que você fala assim, poxa, eu vou fazer uma entrada aqui por isso, por isso, por isso, por isso. Aí você faz, pode até oscilar ali dentro da região ali, mas atende à sua expectativa, porque você fez uma leitura. Cara, é um alívio que dá e você fala, puxa, velho, fiz certinho por isso, por isso. Você tem o porquê, a resposta do porquê, na verdade. Agora não tem coisa pior do que quando você tá agoniado, querendo botar pressão no mercado. Me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. Meu irmão, ele vai te machucar tanto. E no mercado financeiro é o seguinte, às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, você perde lá 5.000, 10.000, R$ 50.000, dependendo, R$ 100.000, você fala, puxa, beleza, eu tive aquilo ali, aquele prejuízo, estou falando de mercado financeiro, não, mas eu vou resolver. Agora, quando é no mercado financeiro, ele te destrói muito mais. E por que que ele faz isso? Porque você fala assim, eu achei que era ali, velho. Entendeu? Ele quebra mesmo, de verdade. E falo quebrar, não é só o financeiro em si, é o seu ego. É isso. Porque você achou que você sabia muito. E quando a gente tem uma estrutura e você tem um método que você consegue fazer resultados realmente acima da média. O que é acima da média? CDI, CDB, ações. Ações porque existem fundos que vai te dar ali 1%, 1,2%. Existem alguns investimentos que já é um pouquinho mais agressivo, que te dá 2%, né? Mas assim, no que a gente faz, que é um variável, cara, a gente consegue fazer mais. Mas para isso precisa ter o quê? Gerenciamento, controle, principalmente emocional. E um método. E a comunidade ali que a gente fez é exatamente para isso, porque no day trade ou no mercado financeiro, a gente se sente só praticamente. Aquela comunidade é para isso, para conversar mesmo. E eu falei que ia desativar, mas não, claro que não. Eu vejo vocês muitos desenvolvendo, desembolando muito. Sei que algumas pessoas também às vezes trabalham, enfim, não tem tanta atenção, mas às vezes eu vejo ela à noite ou de manhã, porque aí durante o dia não vai estar ali, mas sempre está ali conversando, que isso é importante. Cara, isso não é um grupo de suporte, é para a gente desenvolver. E foi o que me animou também, porque eu vi ali vocês e falei, cara, eu tenho que trazer mais coisa. Não é obrigação, não é, nem a comunidade não era obrigação. É isso que eu queria que vocês entendessem, que é para a gente tentar evoluir cada vez mais e juntos. Porque eu vou evoluir porque eu vou buscar conhecimento. E vocês também. E eu vejo outras pessoas, algumas pessoas ali, alguns de vocês, trazendo coisas ali, pessoal, ó, vi isso, talvez eu não falo nada, pode ter certeza, estou vendo tudo. Entendeu? Eu só não vou falar muita coisa, por exemplo, às vezes em uma mensagem que já foi respondida acima ou que outra, aí você tem que pegar o grupinho e ler, né, filho? E aí, às vezes, você já chega ali, não quer ler as mensagens que rolou ali e faz a mesma pergunta, aí tem que se dedicar um pouquinho também, né? Porque senão o colega ela vai ficar repetindo também a pergunta ali. Mas voltando aqui sobre o mercado, é muito importante isso que a gente tenha essa consciência. O que eu estou falando com vocês aqui, e vou mostrar na tela, vou mostrar até uma planilha aqui também, consciência de que eu posso ter US$ 10.000. Se eu fizer 4, 5% ao mês, consistente,
Cara, eu tô acima da média. Se você chegar para um barão e falar, cara, eu faço 4, 5, 8% de forma consistente, o cara falar, como é que é? Pode ter certeza. Que é diferente do que você ter um determinado valor e falar, não, se eu tenho 10 mil dólares, eu tenho que fazer 2 mil por dia, 5 mil. Se não for assim, não vai. Todo dia você faz o quê? Não estou fazendo nada? Vou lhe pegar o celular ou então no computador, ó, dedinho para ver. Oxe, a notificação aqui, ó. O dedinho para ver se sai alguma coisinha, se tem uma oportunidade. Entendeu? Consciência, porque senão vai se tornar um vício. Pode ter certeza disso, senão isso vai se tornar um vício. Então é importante que a gente tenha essa consciência, mas principalmente que a gente consiga também tirar êxito, né, desse pensamento, dessas ações, decisões que a gente vai tomar daqui para frente. É, sobre essa conscientização, tá claro para vocês? O formato, o que eu quero passar para vocês, ficou claro sobre a conscientização de que se a gente fizer 3%, 5%, 8% pode ser que dá mais, tá? Mas eu estou falando esses números acima da média. O que é acima da média? 0,8%, 1%. Vou colocar 1%. 1%, nós estamos acima da média. Mas nós estamos falando sobre a consistência. Sabe por quê? Que às vezes, poxa, eu vejo vocês dedicando cada vez mais, mas parece que falta um pouquinho, um ajustezinho, pô. Porque a estratégia que a gente tem, poxa, é muito bacana. Tanto que eu tenho alunos aí, por exemplo, que tem US$ 200 de banca. Só US$ 200. Seguindo a orientação internamente aqui que eu estava passando, não estou falando de estratégia, não. E seguindo só essa questão do longo prazo ali, ó, tem paciência, só que o mercado está entregando 3, 4%, 2% na semana, 5% na semana, com a paciência. Que é diferente do que eu ter um determinado valor e eu fazer igual, eu não sei nem se está aí, Mike. Mike é porque Mike é um negócio fora da curva, né? Que pegou R$ 100 e fez 150 mil. Então, assim, aí é um negócio que é fora da curva que nem eu não fiz. Mas se a gente fosse, por exemplo, a sempre querer fazer números grandes com um número pequeno, no longo prazo, talvez você vai se machucar. Agora, se você pega mesmo número pequeno, busca número pequeno, e no longo prazo você vai falar, rapaz, o que que eu fiz com esse número, viu? Positivamente. Esse que é o ponto principal. Fechou? Certo, né? Todo mundo que tá aí, deixa eu ver quem tá aqui, Natanael, seu Domiciano, Israel, menino que mata barata, Marcelo, Alex, Robson, Diegão, Márcios, show de bola, Henrique Nascimento, Karen, Larissa, Luan, Maxwell, Rezo, William, Manuel Rocha, Mato Grosso, eu acho que era de Tabatã, Daniel, Hugo, iPhone Hugo, acho que é Hugo. Vívio Nicolas Ferreira, deixa eu ver aqui, tem mais. Se eu não deixei de falar ninguém, é um prazer. Bora, Luan tá ali, Daniel. É isso mesmo. Ah, tem Diegão ali em cima também. Dois Diego, um do lado do outro ali. Show de bola. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui. Ficou claro isso aí, viu? Ficou claro, né? E, gente, tem alguém aqui que. Eu não tenho nada contra, não, tá? É uma pergunta simples. Mas tem alguém aqui que vota no PT? Não estou levantando bandeira, não, só é uma pergunta simples. Ninguém vota, gente. Sério? Ninguém? Não, eu também não, tá tudo certo. É porque eu tô vendo a blusa vermelha ali, outra ali, aí eu achei que poderia ser até um movimento, né? Sei lá. Samuel, Aí eu tô aqui para eu respeitar. já, eu já voltei já, mas hoje não volto mais não. Eu também já votei. Robson falou aí, eu também já votei. Eu também em Lula, já votei em Lula, já votei em Dilma, todos os primeiros mandatos já votei, sem problema nenhum. E votaria de novo, sem problema nenhum, desde que fizesse o correto. Tá aí uma questão, só puxando aqui rapidinho, só para descontrair, a gente que é do mercado financeiro, a gente não pode levar o sentimento de A ou B para dentro do mercado financeiro. Por quê? Porque se for, você vai falar assim, rapaz, a bolsa está caindo é porque Lula está ganhando, está perdendo, está errado. Esse mercado tinha que descer. Você está entendendo? O sentimento. Você tem que ser frio. Por quê? Porque você não está ali para saber se é Lula ou Bolsonaro. Você está ali para entender. Se Lula falou, o mercado subiu ou desceu, subiu. Ele sobe ou desce. Então, beleza, bora fazer dinheiro com isso então? Deixa a discussão para a política, assim, lá na mesa do bar, da família, joga lá no grupo, deixa. Eu mesmo, meu sogro é petista, não é petista só que ele vota no Lula, ele é doente, meu sogro. Esquerdista, tipo assim, levanta a bandeira mesmo.
É tanto que eu e o ele, toda vez que a gente se encontra, dá, né, bença para ele e a gente já começa já a quebrar o pau. Entendeu? Porque ele é petista doente, doente. E ele tem uma Hilux. Aí eu já falei com ele, por que que você não vende essa Hilux anda de carroça aí? Ele disse, besta, falo, eu quero pau feio. Não tem nada contra não, tá? Cada um seu cada um. Não, não precisa nem falar muita coisa. Só essa CPI aí, se você tem um pouco de consciência, os caras estão dando mais atenção a jogos de azar, que foram regulamentados pelo governo, mas não estão preocupados com o INSS, que são mais de 93 bilhões. E agora, antes de vir para cá, eu vi uma matéria que eu acho que o CTU, TCU, se eu não me engano, está averiguando, eu acho que é 1,3 milhões, mais alguma coisa ainda. Então, tipo assim, isso é um fundo que esquece mensalão. Esquece isso aí que tinha para lá, mensalão. Mensalão ficou no chinelo, só pra vocês terem uma ideia. Mas assim, é um governo que a gente não vê batendo tanto. Mas enfim, o negócio nosso é fazer dinheiro exatamente por isso, né? Com essa consciência. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui, peraí, a tela só da nossa, do gráfico, só para que vocês vejam aqui, ó. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Saiu, saiu. Vocês estão conseguindo ver aqui a tela? Então, né? Sim. Show. Vamos lá. Por que que eu estou falando isso indo direto ao ponto? Porque eu estou falando sobre o longo prazo. Eu fiz uma série, né? Iniciamos ali uma série relacionada aqui ao mercado e com essa banca de US$ 1.000. Uma conta real, normal aqui, tá aqui em cima, ó, deixa eu pegar aqui, ó, conta real, normal, ó, com automação, normal também, só que agora ela está desligada, né? Aqui, ó, tá desligada. Por quê? Porque eu estou utilizando algo, principalmente mirando no longo prazo, que eu estou visando não o agora, estou visando daqui 3 meses, daqui 6 meses, e nós vamos lembrar dessa live, dessa call que a gente está fazendo aqui. Se a gente pegar aqui, ó, US$ 1.000, é um valor pequeno, obviamente. Vou puxar aqui todo o histórico, ó. Ó, todo o histórico. Foi dia 12. Então tá aqui. Ué, vocês sumiram? Vocês estão aqui na live? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ouvindo. Tudo ok. Show. Ah, tá. Ele travou aqui, sumiu vocês. Show. Ouvindo. Show, bora lá. Aqui, ó, é um valor de. Deixa eu puxar aqui para cima. Pronto. Aqui, ó, US$ 1.000, tá? Depósito de US$ 1.000. 100 mil, né? Conta cents. Mesma conta, normal. Conta cents. Aqui, ó, dia 12 foi o dia que eu fiz o balanço, né? Que eu fiz o depósito aqui, ó, US$ 1.000. Normal. Foi dia 12, hoje é 14. E nós já estamos com US$ 55. US$ 55. US$ 55. US$ 55 já dá 5%. 2 dias aí. Agora, o que que eu quero chamar a atenção para vocês? E eu vou pegar aqui, ó. Claro que com essa banca aqui a gente consegue fazer alterações muito maiores, enfim, se fosse o caso, né? Espera aí, bota para baixo. Espera aí. Sumi com o terminal do negócio. Não. Deixa eu só pegar aqui. Não tá colando. Poxa. Clica ocultar a barra de ferramenta, Samuel. Não, é porque ele tá aqui embaixo, Ele ó. tá abaixo da barra de ferramenta. Isso, ele tá aqui, ó, tá vendo? Eu não tô conseguindo puxar ele. Ó.
Abaixo da barra de ferramenta? Ah, ou Dá um então abre, Ctrl Caps fecha, Lock dele. fecha, abre de novo, não? Deixa eu ver aqui. Não, acho que não vai, não. Aí, ó. Essa aqui é outra. Ah, essa não. Essa aqui, ó. Eu tá pegando alguma coisa e eu não tô sabendo. Fala com nós aí. Tá agarrando alguma coisa Ah, aí? agora foi, ó. Agora foi. Vocês estão vendo aqui? Sim, tô Então, vendo. tá vendo? Show. Acho que é porque eu tirei a barrinha e aí ela ficou abaixo da barra aqui embaixo. Então, vamos lá. É US$ 55, tá? US$ 55. O que eu ia mostrar aqui, ó, era o quê? Era o histórico aqui para a gente trazer para lotes, tá? Pra vocês terem uma ideia. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Ela só vai chegar. Ó, aqui, nós temos aqui, ó, várias e várias ordens. Nesses dias, né? Obviamente, mesma coisa. Mesmo formato, 100% no automático ali, ó, rodando, certo? Várias. Os lotes maiores, lotes menores, 2 ponto alguma coisa. O que ficou negativo, né? Aí vai vindo, 0,01, ó, perceba que é o tamanho dos lotes, tá? 0,01, vai embora. Maioria, normal. Ó, 0,01, 0,01. Algumas alterações que eu fiz aqui, ó 1,2, ou seja, lotezinho baixo, comparado com o que a gente faz, normal. Maior lote que tem aqui é 14,60. 14,60. Só para vocês terem ideia. 19. Cadê 19? É 19 aqui, ó. 19. É um lotezinho baixo, para a conta também que dá para fazer. E isso aqui, por exemplo, é o quê? Qual foi o gerenciamento que eu fiz? Janelas para me fazer operações. Que janelas é essa, Samuel? Lembra que eu falei que eu deixo 100% automático, não desligo, e aí para gerar oportunidades para me fazer alterações? Pois é. Nesse caso aqui, o que que eu estou fazendo, tá? Eu inicio aqui 9 horas, que é o horário que abre o mercado asiático. Deixo a madrugada, à noite. Aí lá quando eu acordo, dou uma olhada. Meu amigo, pode ter aqui, tipo assim, 5, 6. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, as últimas ordens, ó, aqui tem uma falha, ó, de ordens. Não tem ordens aqui. E daqui para cá, eu tô no tempo de 30 minutos, tá? Então é só você calcular aí. Foi lá para meio-dia, 1 hora, eu acho. Aqui, ó, daqui para cá, ó, não tem mais ordens. Tá uma hora dessa aqui, ó, cada gráfico é 1 hora. Em todos os ativos, ó. A gente pegar aqui, ó, normal, ó, não tem mais ordens, certo? Porque eu parei. E aqui, ó, várias ordens, ordens de compra, ordens de venda, alterações para mim fazer, por exemplo, em vez de eu colocar lá o lote 1,0, o zero é 2,0 alguma coisa, meu amigo, é 0,05, 0,03 ali, ó, só. Sabe por quê? Porque ela vai pegar mais ordens normal, mas não vai consumir nada. Só que o retorno que eu vou ter, eu estou visando no longo prazo. E por que longo prazo? Porque se eu faço $1, é 0,1. $2, 0,2. Se eu faço $5, para $1.000, 0,5. Claro que eu estou falando para $1.000. Se eu coloco uma banca maior, aí eu vou seguir outros tipos de gerenciamento, certo? Mas nessa janela de 9 horas até meio-dia. Por quê? Abre mercado asiático, aí depois fecha o mercado asiático, abre o mercado europeu, aí eu tenho várias notícias importantes às 9 horas, 9:30 da manhã, aí eu tenho a abertura do mercado americano e a abertura do mercado brasileiro. Então eu tenho um compilado de informações, a não ser que é o dia que tem decisão de taxa de juros, que é na parte da taxa. Mas fora isso, só essa janela. O que que acontece? Chegou o final do dia ali, dependendo, ou você vai deixar sempre no 0,01 ali, bem pequenininho, ou você vai realmente fechar. Esse caso aqui, por exemplo, que eu fiz, foi desligar mesmo. Desligar a automação, fechar todas as horas, tá aqui, ó, parado. E eu vou ligar daqui a pouco. Entenderam? Então, esse é o ponto principal para fazer. Vocês viram que o tamanho dos lotes, se a gente olhar aqui agora sobre porcentagem, 5%, você fala, pô, 5% na semana, velho. É um número muito bom. Na semana. E viu o tamanho dos lotes? Sabe qual é o ponto principal? Pela mudança do mercado. Antigamente a gente via movimentações de 700 pontos, 1.000 pontos, com muita pouca frequência, 1 ou 2 vezes no mês. Hoje em dia, não. Hoje em dia o mercado está andando muito. Andando muito o quê? 1.000 pontos, 2.000 pontos, tranquilamente. Se a gente pegar aqui o GBP, ó, essa movimentação aqui, ó, essa correção aí,
Primeiro ele teve a movimentação de alta, em torno de uns 700, 800 pontos aí, ó, 1.000 pontos ou um pouco mais. E agora ele teve essa movimentação aqui de baixo. Talvez alguns de vocês até tá com ordens abertas aí, entendeu? Do GBP ou do euro. Ele bateu o que aqui? Lá de cima, vou colocar lá de cima até aqui embaixo, ó, 1.100 pontos. Só agora de tarde, né? De tarde sim, meio-dia para cá, eu acho. Isso é para vocês entenderem que esse tipo de movimentação de 1.000 pontos, 2.000 pontos, está muito frequente. Só que tem um detalhe. Ele dá um zigue-zague tremendo. Por exemplo, desce muito, sobe muito. Desce hoje, amanhã volta. Desce, entendeu? Desce hoje, hoje mesmo já volta tudo. E isso é bom para a gente, para o nosso operacional. É excelente. Então, se eu olhar o longo prazo, eu garanto para vocês que eu vou ter um resultado muito bom, que é o que nós estamos fazendo. Entendeu? Ficou claro para vocês? Do que eu colocar, por exemplo, US$ 1.000, rapaz, eu tô falando porque se for fazer alteração dependendo ali, a gente faz. Não é que eu não faço, não. Viu que eu faço. Mas para isso, para me fazer, eu tenho que fazer numa abertura do mercado, em uma notícia, e a alteração 0,03, sai de 0,01, vou para 0,03, vou para o lote, o multiplicador 1,3, estou de 1,2, 1,3 ou 1,5 só, pronto, acabou. Sabe por quê? Porque eu tenho uma margem gigantesca para flutuação. Lembra que eu acho que teve alguém que pegou, e eu também já peguei, 2.000 pontos, 2.000 e poucos pontos, utilizou da banca mais ou menos uns US$ 50, US$ 60. Quem estava com lote 0,01. Normal. Então, assim, o mercado muda, a gente precisa mudar também. Imagine uma coisa que é dinâmica. Você tem que entender e ser dinâmico também. E a estratégia que a gente aplica, não adianta. Você tem resultado. Só seguir. E principalmente visando nesse longo prazo. Então, o resultado desse aqui, eu vou falar para vocês, 5% estaria bom para vocês? O que é que vocês acham? Para vocês aqui. O que é que vocês me Boa, dizem? estaria top, perfeito. Estaria bom, tá? Em um Tá bom mês. demais. Vamos falar aí que você constrói uma carteira, deixa 100% automático e ela te dá no mês 5%. Estaria bom? Estaria bom demais. É isso aí. Esse que é o ponto principal. Só que o day trade, não estou falando nada contra o day trade não, tá? Porque eu faço. A alteração ali, a entrada, a gente faz. Só que eu estou mostrando para vocês que com as estratégias e ferramentas que a gente tem, meu amigo, você vai construir uma carteira ali, ó, e daqui a pouco você vai falar, cara, meu dinheiro está 100% automático. Eu não estou falando você pegar US$ 50, US$ 20 e querer fazer isso, não. Porque se tiver uma flutuação de US$ 20 ali, meu irmão, você pode se comprometer. Entendeu? Obviamente. Agora, se você faz essa gestão de horários, de janelas, vocês entenderam? Mercado asiático, vem mercado europeu na madrugada, fechamento, né? Do mercado asiático com a abertura do mercado europeu até meio-dia. Então o mercado fez muito isso aqui, ó. Volátil demais. Então a própria automação vai te entregar. Agora, se a gente pega alguém que fala assim, cara, eu pego US$ 1.000, eu faço 400, 500, nenhuma entrada. Não tem nada de errado também. Porque a gente também faz alterações ali, que às vezes a gente faz US$ 300, US$ 400 ali, US$ 1.200, né? R$ 1.000 em dia, e em poucos minutos, não tem problema nenhum. O que eu estou conscientizando vocês é porque a maioria das pessoas que entram no mercado, ela já vem já pelo resultado. Então ela quer muito que deixa um pouquinho da ganância falar um pouco. Agora, se a gente usar essa estratégia e ter paciência, faz anotações todos os dias, ó, você vai ver que você vai ter uma leveza com você. Você vai ficar leve na operação. Você entendeu? E isso que eu estou querendo conscientizar vocês, essa leveza e dar esse tipo de número aqui. Eu vou compartilhar outra coisa aqui com vocês. Ficou claro aqui quanto a conta. Essa conta aqui, por exemplo, é uma conta que eu coloquei exatamente para isso. Eu vou levar ela aí até lá para frente para vocês verem que é possível. Daqui a pouco você está construindo sua própria carteira, você está deixando 100% automático e está fazendo as alterações quando precisa, tranquilamente, porque você tem o conhecimento da alteração para fazer. Entendeu? É isso. Mas não é a gente colocar aqui a automação, as ordens ali, e eu vou fazer alteração ali, eu vou já fazer um determinado valor. Não, é você ter tranquilidade, porque a ferramenta está lá para você, seu dinheiro não vai sumir dali, né? Então, esse que é o importante, não é uma pirâmide. É um negócio que está ali pronto para nos dar o resultado. Agora, a gente precisa ter o conhecimento, né? E principalmente a consciência, né? Que o mercado ele é soberano, sim, e as estratégias que a gente utiliza é válida, tem resultado comprovado, mas a gente precisa ter a cautela. E essa cautela, você pode ter a melhor estratégia do mundo. Se você não tiver a consciência, não vai ter o resultado, tá? Ficou claro quanto à conta aqui, pessoal? Bem claro, né?
o valor certinho, o lote ali que eu mostrei, beleza. Vou mostrar agora para vocês Ficou aqui, ó, claro. um negócio aqui que é fenomenal. Isso aqui, ó, nossa planilha. Ó a nossa planilha. Método IVP, tá aqui o valor, ó, que nós começamos, tá? Tá aqui o valor que nós começamos, US$ 1.000. No caso foi no dia 12, tá aqui dia 12. O dólar estava a 5,60, né? 5,65 na verdade, então deu 5.650, beleza? Aí temos aqui, ó, começamos no dia 12, então 5,50. Aí eu tenho aqui o resultado, ó, em porcentagem. Eu tenho o resultado em porcentagem, 1,42. Aí ontem foi dia 12, né? Hoje foi dia 13, 1,63. 1,63. Então, em 2 dias de operações, 3,5. Só que na planilha, na planilha não, na plataforma, bora pegar aqui e ver o resultado de hoje. Bora pegar aqui, ó, histórico de hoje. Ó, 24 dólares, 24,84. 24,84. Ó, para vocês verem se faz sentido para vocês, tá? Quanto o dólar fechou hoje? Aí, eu não olhei agora há pouco. Alguém pode falar aí? 5 em quanto? 5,62? 5,64, Samuca. 64? Pronto. Aí vamos colocar aqui 5,64. Eu falei que fizemos a conta ali. 24,80 e quanto? 24,84. 24,84. Então, se eu tenho. Nós estamos na planilha, né? É. 24,84. Vocês estão acompanhando aqui a planilha? 24. Estão acompanhando aí, né? Estão vendo a planilha, né? Sim, sim. 24,84. Sim, sim. Porcentagem, 2,48% só hoje. E eu mostrei o lote ali, ó. Não tem exposição gigantesca para fazer 2,48%. Aí você fala assim, cara, eu tenho que ficar ali alterando o lote, aí dá 3, 4, 5 ordens, lote. Aí o mercado anda mais 500 pontos, tô passando mal, tô passando calor, entendeu? Agora, tendo essa paciência, tá aqui o resultado, ó. Os números não mentem. Então, tá aqui o resultado, ó. 5,53 em 3 dias. Terça, segunda, terça e hoje, quarta-feira. Entenderam? Aí agora, olha só isso aqui. Olha essa projeção. Todos os dias que nós vamos fazer esse preenchimento. Ó. Todos os dias nós vamos fazer esse preenchimento. Eu coloquei uma meta aqui até alta, mas legal, alcançável, né? De 10%. Ó, nós já estamos na metade de 3 dias. Ah, Samuel, então você vai fazer projeção de todo dia fazer 2%? Não. Pode ser que amanhã faz 0,1, 0,2. Tá tudo certo. Entendeu? É a paciência que nós temos que ter. Então, se eu pegar aqui, ó, eu tenho mais aqui, vai dar 10 dias, 12 dias ainda, úteis, né? Dias úteis, 12 dias. Aí finalizando, finaliza assim com 8, sei lá, 10%, quem sabe pode até ser um pouco mais. Eu coloco expectativa para fazer? Não coloco. Aí depois eu quero saber disso aqui, ó. Chegar no mês de julho, junho, nós viemos aqui, ó, para a gente poder preencher a planilha aqui também. Entendeu? Vem preencher a planilha e vai seguindo, vai seguindo. Esse que é o ponto principal. Então, o que a gente faz é exatamente isso aqui, ó. Ter essa paciência, essa consciência, antes de fazer a alteração. A alteração é simples para fazer, mas e a consciência? Por quê? Perceba. É só você fazer a pergunta para você mesmo. Cara, realmente, eu tenho. Se eu fizer 1%, 0,2% ali, será que tá bom? Claro que tá bom, poxa. Nós estamos falando sobre números. Então, essa planilha preenchida, ela ajuda muito. Você vai preenchendo e você vai vendo isso aqui com clareza. Não importa. Agora, a gente tem que ter paciência. Afinal, a gente quer viver de quê? No mercado financeiro. Então, não é uma brincadeira. Mas vamos para um desafio. Vamos passar aqui 3 meses focado. Entendeu? Não é melhor do que você falar assim, Samuel, só hoje eu fiz US$ 200, US$ 400. Aí amanhã você me manda mensagem. Pô, velho, se fugir de gerenciamento lá, quebrei a banca. Entendeu?
Esse que é o ponto principal. O que eu quero abordar aqui com vocês é a consciência. Eu prefiro que vocês me falem assim, Samuel, hoje eu fiz 0,2, velho. Mas fala aquilo como se você tivesse 1 milhão na conta. Porque isso vai levar vocês à consistência, vai levar você a números maiores. E por que que eu falei que a gente faz números acima da média? Porque se a gente colocar isso aqui em um dia, meu irmão, nós estamos falando, é um número muito bom. Samuel, e se for valores, por exemplo, de 10 mil reais, 50, 100 mil reais? Existe estratégia para isso também. O que eu estou querendo dizer é o quê? Começa com pouco, busque pouco. Ah, eu vi no em opções binárias que a gente tem que começar com pouco e já alavancar a banca. Não é bem assim, pessoal. Entendeu? Se a gente mirar no médio e longo prazo, a ferramenta que a gente tem, a estrutura que a gente tem, o suporte que a gente tem, o conhecimento de análise fundamentalista e acompanhamento diário, cara, não tem como você não fazer resultado. Não tem como você não ter resultado. Então, por isso que eu estou propondo aqui para vocês, quem quiser fazer esse desafio justamente comigo. Eu vou estar fazendo já, né? Eu falo fazer comigo não, só me acompanhar, se quiser. Que é o quê? Você mesmo colocar na sua banca, determinar e você fazer esse acompanhamento. Cara, vou buscar isso aqui porque eu tô querendo que você se conscientize da consistência. Porque senão você só vai ser mais um na estatística que entrou no mercado, perdeu dinheiro, não deu certo. Entendeu? Só isso. E não é questão do perder dinheiro, que a gente pode perder, eu já perdi muito dinheiro, mas assim, e o desistir? Então, se a gente busca melhorar o que eu estou fazendo aqui, na verdade, porque eu tenho que ser exemplo, então eu estou sendo exemplo para vocês, principalmente para isso. Não importa, às vezes, Samuel, às vezes quando eu faço uma entrada manual, não tem problema, mas busca o número. Vamos fazer isso? Busca o número, vou buscar a porcentagem. Faça cálculos. Pegue sua calculadora e faça contas. Imagine você fazendo 0,2% vezes 22 dias, é 4,4%. 4,4% ao mês. Me fala aí o que paga. 4,4% ao mês vezes 12 é 52%. Imagine se você tem 1 milhão, você fazer 500 mil no ano a mais. Poxa, vamos falar de números altos então, que você talvez vai ter uma noção maior. Se falar só de 1.000 reais, que é a sua condição atual de 10 mil reais agora, você vai fazer conta assim, pequenininha, entendeu? Então vamos fazer um número grande? Agora vamos construir, porque quem tem muito, com certeza começou com pouco também, entendeu? Claro que um ou outro talvez pode já ter começado com muito, mas para ele aprender, ele começou um pouco, fazendo um pouco. Esse que é o ponto principal. Ficou claro? E essa planilha ficou excelente. Ficou claro para vocês? O principal, a Ficou, consciência. ficou, Samuel. A consciência. Porque eu prefiro que vocês mandem. Cara, e eu quero ver isso, tá? Quero que vocês mandem mesmo. Samuel, fiz 0,2%, 0,2%, 5%, 0,5%. Claro que vai ter dia que a gente vai fazer valores maiores. Quais são dias? Decisão de taxa de juros, é o beiro, índice de preço ao consumidor. Se o Trump falar alguma coisa relacionada a, sei lá, tarifa ou alguma coisa que for. Se sair uma pandemia, que pode acontecer ou algo do tipo. Essas coisas pontuais. Mas, do contrário, o mercado da atualização que ela veio hoje, a gente consegue fazer muito mais. Pode ter certeza. Não se cobre se você falar assim, poxa, Samuel, mas eu tô com 5 mil reais, dólares. Eu tenho que fazer, véio, pelo menos uns 100 dólares por dia. Não se cobra assim, porque o mercado é volátil. Entendeu? É variável. Agora coloca no bico da caneta, cara, eu vou fazendo projeções. Para quando eu tiver um outro valor, eu vou ter a consciência. Porque eu te garanto, se você tiver um alto valor e você não tiver a consciência, você não vai ter consistência. É o fato, é só uma questão de tempo. Mas não vai ter. Entendeu? Ficou claro para vocês? Todo mundo? Alguém ficou com alguma dúvida? O Samuel, uma banca de 100 dólares, seguindo esse gerenciamento da boa também? Não entendi. Se eu fizer uma banca de 100 dólares, seguindo Dá, esse dá, gerenciamento. claro, dá. Claro que quando eu falo dá, é você seguir, principalmente você pegar capital baixo, não vai deixar o Aham. tempo todo ligado, mas você vai fazer o quê? Vai seguir orientações em ligar, por exemplo, às 21 horas e você ter a janela até o meio-dia, porque é um capital baixo. Nesse caso aqui de 1.000 dólares, por exemplo, se eu quiser normal, eu posso deixar ele 24 horas normal. Por quê? Porque eu tenho uma margem maior, entendeu? Mas se eu tenho um capital pequeno, até eu chegar a um capital grande, eu tenho que seguir um gerenciamento para aquilo ali. Se eu pegar 100 dólares, por exemplo, eu vou. Já teve gente que começou com muito pouco, menos do que isso, né? Mas eu estou falando assim: você tem que seguir o quê?
o passo a passo. Detalhe importante, eu vou deixar bem claro, ainda bem que essa call aqui está sendo gravada e eu tenho nesse exato momento 29 testemunhas. Quando você coloca um capital, mesmo que ele é $100, $50, cara, leva aquilo a sério como se fosse um capital alto. Sabe por quê? Porque capital baixo, vou trabalhar. Ô, menino, tem um. Não, mas só tem ali tá uma automação, deixa quieto lá, porque na sua cabeça tá pouco. Aí tem uma notícia, tem uma decisão, tem não sei o quê, daqui a pouco vai lá, pega seus $50, $100, quebrou. Aí você fica o quê? Chateado. Aí você não consegue engrenar nunca, porque você não tá levando a sério o capital baixo. Dependendo do que for, meu irmão, isso aqui é uma profissão. Do contrário, vocês estão pegando seu dinheiro, investindo no conhecimento, o que for, e eu também, o meu tempo, mesmo vocês pagando para isso, tipo assim, você não está levando a sério o que é para fazer, entendeu? Então, o ponto principal é mesmo capital baixo, leve a sério, leve a sério. Dá para começar com pouco? Dá. Agora, entenda, você pegar, fazer $1, 50 centos com capital pouco, é uma coisa. E mesmo assim, se a gente, por isso que eu estou falando da porcentagem, se você faz 50 centos de $100, é 0,5%. Entendeu? Então, assim, se a gente pega números menores, eu tenho que entender que eu vou fazer valores menores, beleza? Então, não pense em pegar, por exemplo, $100, eu tenho que fazer valores maiores, ou pegar $100 e deixar, tipo assim, ó, por conta lá, só deixar e tá tudo certo, mesmo com lotes baixos, 0,01. Porque se você segue esse gerenciamento, imagine no longo prazo, em um mês. Então, em um mês você fala, cara, eu fiz $20. De $100 é quanto? É pouco que $100, né? É mais R$ 100. Só que é quanto por cento? É 20%. Porcentagem. Se você começar a analisar a porcentagem, toda vez, se você fizer um... Tá, vamos falar. Você tem $1.000 e fez $100 no dia. Você tem $1.000 e fez $100 no dia. Você fez 10% em um dia. Aí eu te pergunto, pode pegar 1 milhão no banco então, que dentro de 10 dias você dobrou, ué. E aí? Entendeu? É só isso. O que eu quero, principalmente conscientizar vocês, é relacionado a isso, a essa porcentagem. Porque às vezes, eu sei que às vezes é frustrante, você também quer ver, fazer um resultado que você vê ali o colega fazendo, alguém fazendo, $100, $200, é bacana, cara. Mas o cara, talvez você não tenha a mesma experiência que o cara, talvez você não tenha a mesma disposição de se expor mais do que aquela pessoa. É tanto que Michael, não sei se está aí, Michael, mas ele deixou bem claro quando ele falou que ele pegou $100, R$ 100, que é $18, e chegou a 150 mil, porque ele fez o quê? Imaginem alavancagem atrás de alavancagem. Entendeu? Então, assim, é como se toda entrada, ou o que ele fizesse, ele sempre colocava em exposição o capital dele todo. E isso alavancando. Ou, sei lá, metade, enfim. Entendeu o que eu quero dizer? Então, essa disposição, todo mundo aí vai ter? Não vai, pô. Então é isso que eu quero dizer. Você tem que se entender quem é você. Mas eu falo para vocês, independente de quem for, moderado, agressivo, né, conservador, se você segue o gerenciamento próprio, se você segue o plano de trade de fato, você não tem como não ter resultado. Mas mirando nessas porcentagens, no médio e longo prazo, no médio e longo prazo ali, que o resultado vem e vem assim, é muito gratificante. É muito gratificante você fazer uma porcentagem de 5% e falar assim, tô consistente há um mês, velho. Mas fiz 5% do que você falar assim, rapaz, eu fiz já R$ 10.000 numa semana, mas na outra eu devolvi tudo. É ou não é? Não tem mais nada mais gratificante que você chegar para o cara e falar assim, cara, eu fiz 5% sobre meu capital. Um mês aqui, ó, de boa, tranquilo, em paz, sabe aquela paz? O cara falar 5%? Por quê? Porque 5% é um número muito bom, pô. Mas no mercado que a gente atua, no variável, que é o nosso mercado, e volátil, a gente consegue fazer. Só que eu tenho que entender que os 5% eu não posso fazer em um dia. Se eu fizer em um mês, eu sou um cara consistente. Por que a galera fala que o day trade, a maioria das pessoas não é consistente pelo emocional? Porque realmente é emocional. A técnica, a alteração de lote, entender onde é as regiões, esse não é o problema. Sabe qual é o problema? Quando você vai alterar naquela região, ou eu já fiz isso, tá? Ou eu antecipo demais da região, que eu fiz a leitura, ou eu antecipo demais, ou quando eu vou fazer a entrada, você aumenta a mão demais. Porque você quer fazer muito mais ainda, porque você teve certeza ali. Aí o preço oscilou um pouquinho, você não aguenta a pressão. Entendeu? Esse que é o ponto principal. Principalmente para a gente ter esse tipo de resultado. Então, isso vai trazer clareza para vocês, para que a gente possa também evoluir, né? Seguir em frente para evoluir, cada vez mais tendo os resultados.
Vocês concordam? Ficaram claro aí? Para a gente poder evoluir cada vez mais? Bem claro. Show de bola. Então agora é só a gente fazer acontecer. E eu quero saber de vocês se estão dispostos para seguir isso, que aí eu vou cobrar ali no grupo. Porque isso vai fazer muita diferença para vocês, tá? Muita diferença mesmo. Porque assim, o principal que eu estou querendo chamar a atenção não é fazer as alterações toda hora, não é isso. Mas é que você tenha consciência de que no longo prazo a gente consegue ter resultado. Eu falo para vocês, não tem nada melhor se você pegar US$ 1.000, o valor que foi você fazer 0,1%. 0,1%. 0,1% todo dia. 0,1% vezes 22, 2,2. Você já está acima, tem que dar muito mais, né? Porque a própria automação ela já te dá resultados muito maiores. 100% automático. Só isso, porque ela vai pegar movimentação na semana, uma hora ou outra, ela vai pegar movimentação. Então é isso que eu quero que vocês tenham, essa paciência que a gente opera de forma automatizada. Agora, quando você vai adquirir a experiência, você vai conseguir fazer umas alteraçõezinhas ali maiores, garimpando aos poucos, e no final do mês você vai estar ali com seus 8%, 10%. Beleza? Fechou, turma? Ô Samuca, Manda. nesse projeto aí também tem como ficar igual você tá falando aí, garimpando, igual nós fizemos naquela vez. Às vezes pode, tiver um dia propício, né? Faz a entrada, A alteração que você positivou aquela, fala? faz a alteração, positivou aquela ordem, você fecha e o resto você deixa e sai fora. Pode ir fazendo também no caso, né? Pode, pode. Dentro, Agora dentro, dentro, sim. dentro do contexto aí, dentro dessa lógica aí Vocês sua, né? entenderam, né? Eu faço alterações, não é que eu não vou fazer nessa aqui também, mas entenda, eu não estou atrás de um número absurdo, Sim, sim. entendeu? Tá ali, dependendo ali, lotezinho 0,03, porque se andar um pouquinho mais, o valor que me dá já vai me dar 0,2, 0,3% sobre o meu capital. Então, eu não estou buscando fazer 30, 40, US$ 50. Eu estou buscando fazer a porcentagem. Porque se você foca na porcentagem, no longo prazo, no final do mês, no final de 3 meses, no final de 6 meses, no final de um ano, se você cria esse hábito, eu garanto para vocês que não tem como você não ter resultado. Você vai falar assim, cara, isso é fenomenal. Pode ter certeza disso. Porque quando você Entendi. vai, além da experiência que você vai adquirindo, quando você vai aumentando seu capital depois, não é tipo assim, não, então eu já vou começar com 50 mil, 100 mil aqui e já vou meter lote. Não é isso, não. Não vai fazer diferença, não. E se você ter a paciência pela consciência e principalmente tem muitas oportunidades sim que para a gente é extraordinária. Quais são elas? Notícias, indicadores. É igual teve claramente a leitura, né, do final de semana entre China e os Estados Unidos. Poxa, GBP, USD é para baixo, o dólar é para cima. Então, assim, a gente teve clareza na informação. Tanto que quando abriu com um gapzão de todo tamanho. Entendeu? Então, é oportunidade. Aí o mercado europeu não estava aberto. Quando abriu, puxou mais ainda. O USD subiu mais ainda. Com clareza. Então, a gente tem o conhecimento para fazer alguma coisinha a mais. Mas se eu tenho uma ferramenta, que é eu não faço manual aí. Aí, no caso, a própria automação está fazendo. Poxa, tá aquele monte de ordem lá. Bacana. Qual é que está acontecendo? Deixa ela dar. Mas o que está acontecendo? Tem aquele cenário? Tranquilo. Acho que foi um dia até Maxwell. Acho que foi contra a tarifa. O Maxwell até mandou lá no grupo, né? Tinha uma galera que estava agarrada e tal. Eu também, inclusive Samuel, fechei uma operação nela também. Aí Maxwell até mandou lá, vou esperar fechar lá 4 horas, lá 8 horas para 9 horas. É tanto que aí depois ela começou a recuar. A paciência, entendeu? Isso fazendo alteração. Do contrário, você faz o quê? Altera. Quer alterar? Altera. Quer meter o dedo? Altera. Sabe alterar em quê? O time. Vai para 1 minuto, fica de 5 minutos. Vai para 1 minuto, fica de 5 minutos. Fica de 1 minuto. 24 horas, mano. Ah, Aquele dia eu esperei mais de 24 horas. pois é. E é agoniante ou não é? Não vou nem falar de valores, mas Não, é agonia. Agonia. Agonia que a pessoa fica. É ou não é ruim? com certeza. Hoje no grupo mesmo eu falei com o Marcelo, que eu tinha pego lá na abertura do euro, né? Peguei lá, peguei US$ 35. Devolvi depois, por quê?
Porque as outras ordens minhas já estavam aumentadas. É o que você falou aqui ainda agora. Eu alterei Inicial. isso, inicial, eu alterei antes. Entendi. Aí lá na frente não adiantou nada eu fazer aquela jogada igual você falou. Espera ela vir para pegar na retração. Peguei, positivo, beleza. Mas as Mas outras que estavam lá, não estavam compensando. me quebrou as pernas. Quer Você- dizer, não perdi. Deixei de Entendi. ganhar. Deixa de Fechei positivo o dia. Entendi. Não, mas você entendeu? Tipo assim, se a gente observar, eu faço análise, vou fazer essa leitura, eu tenho que seguir isso aqui. É porque às vezes a gente fica tão agoniado que eu quero logo fazer, eu quero logo fazer. Mas se você fez a leitura e seguiu o passo, e esperou acontecer aqui para você aplicar a técnica que você já sabe, cara, a gente tem mais de 80% de assertividade. Pode ter certeza. Agora, às vezes a paciência que você não tem. Entendeu? Você já sabe o que tem que fazer e não faz. Da conversa do amigo aí que teve lá na palestra, lá naquele dia, é o João, o Ah, João moreno aí, Nogueira, Nogueira. Não vai meter as bebe caras água. não vai meter as caras no mercado, não, porque ele não aguenta pressão, não. Se você vir com raiva, você vai voltar chorando. Entendeu? E outra, e amanhã ele tá lá de novo e você não vai estar. Desse modelo. Rapaz, quando eu comecei a entender que, cara, quem pode estar no mercado é eu. Então, peraí, se eu posso estar lá amanhã, se eu sair no 0 a 0 hoje, ou com 0,2, 3%, eu tô, ó, bonitão. Ah, cara, é só a consciência, cara. Consciência, Importante é consciência. ficar vivo no mercado. Consciência, essa consciência. Ó, a estratégia a gente tem, cara, eu falo com muita clareza. O acompanhamento, o suporte, todo mundo tem. Os áudios que eu mando, que é muito valioso, eu sei que às vezes tem um ou outro que acaba não escutando, mas precisa escutar. Entendeu? Por quê? Porque ali a gente fala sobre o mercado, sobre as notícias. Essa semana foi muito prova disso. E as ferramentas, a gente tem automação, a gente tem configuração, a gente tem. Acabou. Agora, e a paciência? Aí é um negócio que é a parte que eu não consigo fazer com nenhum de vocês. É só isso, velho. Agora eu garanto pra você, cara, não tem coisa melhor. E eu falo um negócio pra vocês. Se a gente conseguir, se vocês, cada um de vocês se dedicar, cara, a gente vai fazer uma festa. Porque é o seguinte, a mentalidade do trade, ela tá no emocional. Porque vocês não têm noção do que eu chegar ao final de um ano, por exemplo, e você fala assim, cara, tô consistente há 3, 4, 5, 6 meses, e a gente tem estratégia para isso. Mas se você focar na porcentagem, se você focar na porcentagem e fugir do número real, você vai ver que você vai se expor menos. E essa exposição menor, ela vai te premiar ao final do mês. Pode ter certeza disso. A exposição menor, ao final do mês, ela fala assim, ó, tá aqui, ó, parabéns, você fechou o mês com 8%, com 10%. Que você teve paciência. Pode ter certeza disso. Beleza? Ficou claro? Bora para porcentagem? Porcentagem. Ô Samuel, Eu. Cris aqui te falando. Então, assim, de início, o que eu tinha entendido é que você ia fazer, né, tipo assim, esse projeto que ia ficar somente ali no automático, sem nenhuma alteração. Foi o que eu entendi. Mas agora você está querendo mostrar, tipo assim, a consciência das alterações. Vai ter alteração, mas para fazer com, né, para a pessoa ter mais consciência, fazer de leve. O que o Não, vamos importante vai ser lá. agora vai Vamos ser lá. consciência. Não é uma coisa que eu disse que é outra que eu tô falando aqui, não. Não, Se é a porque eu tô gente, falando se a o que gente, eu entendi, o ah, que eu tinha tá, entendi. entendido, Se a que gente, não ia ter nenhuma, tipo assim, você ia fazer o projeto, ia colocar esse valor, ia ficar somente no, tipo, no automático ali, por um não, período. Cris, se você quiser, é igual eu falei, talvez você não percebeu, mas se você falar assim, por exemplo, eu falei o quê? Eu não aconselho pegar, por exemplo, US$ 50, US$ 100 e deixar 100% no automático. Por quê? Porque vai ter movimentações que ela pode atingir US$ 50, US$ 70, igual já aconteceu, né? Obviamente, e você não ter margem para abrir mais nada. Então, ou seja, tá 70% do seu capital. Estou falando capital baixo. Agora, se a gente pega, por exemplo, US$ 1.000, você pode deixar 100% automático. Você vai deixar só lá e não vai olhar? Negativo. Você vai acompanhar, sim, mudança do tempo, do timing, de um determinado horário até outro. Se você quiser desligar, você vai desligar, você vai acompanhar. Mas se você não quiser fazer alteração nenhuma, pode ter certeza que ao final do mês, acima da meta, você vai fazer também.
Pode ter certeza que faz, entendeu? Agora, se você tem um capital, por exemplo, de US$ 5.000, aí talvez você pode aumentar um pouquinho ali o lote inicial. Em vez de 0,01, 0,02, entendeu? Então você, no final do mês, você vai ter uma porcentagem boa também sobre aquele capital. Agora, sobre as alterações, como a gente já faz alterações, é diferente eu ter uma paciência e eu alterar um lote, por exemplo, uma banca, sei lá, US$ 2.000, US$ 3.000. Em vez de alterar 1.0, poxa, faço aqui rapidinho ali, 30, US$ 40, 1.0, dependendo da quantidade de ordens ainda, né? Pode abrir muito maior. Mas se você faz uma alteração de 0,05, 0,03, valorzinho baixo. Se a gente olha para a porcentagem, ela vai te dar um retorno de premiar mais do que a gente fazer alterações com lotes maiores. E detalhe, não é uma questão que você vai ficar todo o tempo alterando. Vai ser uma questão que você vai alterar pontual. Quais são esses pontos principais? Decisões de taxa de juros, inflação, os principais indicadores que geram aquela volatilidade. Ponto. Só isso. De demais, pode deixar 100% no automático. Então, eu tenho dois pontos. Posso deixar 100% automático. E dentro da janela, das 9 ao meio-dia, que é uma janela extremamente boa e oportuna para volatilidade. Ou eu posso deixar 100% no automático ali, mas eu tenho que ter um capital um pouco maior. Nesse caso, eu estou começando ali comecei com US$ 1.000. E mesmo assim, em alguns pontos, a gente consegue fazer alguma coisinha. Só que o ponto principal aqui é o número. É a porcentagem que eu quero mostrar que é possível sem você se expor. Porque é um mercado já de alto risco. E por ser um mercado já de alto risco, quanto menos risco eu me expor, eu vou ter um retorno melhor ao final do mês. Entendeu, pessoal? Ô, Samuca, Eu. aí você mostrou uma outra coisa ali que agora no final que eu fui é, perceber. Você tá fazendo isso em um ativo só, né? Não, três. Ah, tá. Que eu vi você só no GBP ali mostrando. Ah, esse. Ah, então aqueles US$ 53 é gerenciando nos três ativos, né? Aqui, ó. Os três ativos. Três ativos normal. Ah, Três beleza. ativos. Se você observar aqui, ó, tá vendo? Ó? Ordens. Aham, não, não, tranquilo. Que aí já aproveito já. Eu acho que foi o. Deixa eu ver se ele tá aqui, cara. Ah, não sei se ele tá aqui não, mas tinha falado de entrar com uma banca de US$ 100. Foi. Falei Aí eu aqui. fiquei pensando aqui que se fazia mais sentido ele operar com US$ 100 em um ativo só, ou daria para deixar nos três também. Ele poderia deixar, mas seguir naquele mesmo gerenciamento. Por exemplo, é o que eu estou fazendo aqui, de compra e venda. Um de compra, por exemplo, e o outro de venda. Entendeu? Aí eu jogo o outro de venda. Se, por um acaso, ó, tava até de venda aqui, ó, mas o ideal é um de compra e outro de venda normal, mesmo gerenciamento. Mas por acaso, se a gente quiser colocar também, eu opto sempre por deixar o USD, né, que é o dólar, deixa o USD e pode deixar o euro ou o GBP, ou seja, dois ativos. Lembrando que eu posso pegar uma grande movimentação em um ativo só. Se a gente observar, por exemplo, o próprio GBP, o euro, ele sozinho já pegou grandes movimentações, entendeu? Então a gente pode pegar em um ativo só também uma grande movimentação, seja ela Você de alta deixa ou de baixo, o euro normal. de o GBP de compra e o. E o outro de venda. Ou inverso. O GBP ou o euro, eles têm que ficar com ordens contrárias. Um de compra e outro de venda. Aí você pode escolher qual dos dois. Agora, vai ter momentos, por exemplo, e eu acho que já aconteceu com a maioria, meio que também acontece às vezes, eu tô aqui com ele eu quero jogar de compra, certo? Aí ele às vezes está numa região que ele não vai abrir ordem de compra, porque ele pegou um movimento bem, bem forte, e aí o próprio algoritmo aqui, ela não vai identificar para ela abrir aquela determinada ordem, como se fosse a média móvel ali, entendeu? Então, o que que vai acontecer? Ele vai ter que esperar de novo. Aí, às vezes, eu vou olhar e falar assim, poxa, não está abrindo a ordem. Dependendo da pessoa, ela pode vir aqui e alterar, colocar os dois, já que o outro está de venda, vou jogar esse aqui de venda também, que aí ela vai abrir, já que não está abrindo de compra, vai abrir de venda. Ela vai abrir normal. Só que depois, ou você vai trocar o outro ativo para compra, mas para manter sempre esse equilíbrio. Um de compra e o outro de venda. Entendeu? Uhum. Beleza, pessoal? Ficou mais alguma dúvida? Alguém? Deixa eu botar para ele aqui. Ô, Ô, Samuel, Robson.
Oi. Ô, Samuel, tem umas 2 semanas que eu e o Maxwell tava conversando no particular e eu vi uma possibilidade de fazer uma alteração nos lotes. Uhum. Eu printei a tela, mandei para ele, para o seu Maxwell, olha, eu tô vendo aqui oportunidade de fazer uma alteração. Eu arrisquei, fiz a alteração e acordei de madrugada e dei uma olhadinha no gráfico e tava, se não foi 2 telas, o GBP e o euro, tava super ótimo. Aí eu fui e encerrei as operações no positivo, né? Aproveitei a Aham. oportunidade e encerrei para não dormir. E como você disse, tem que aproveitar a oportunidade e o dia caiu tudo de novo. E aí? Aí eu já tinha salvo já, né? Quando estava no alto, eu programei para encerrar a lote e Entendi. isso é positivo. Show de bola. É praticando e tendo a paciência, né? Mas mesmo assim com esse foco sobre que eu tô falando, né? Ter a visão do médio e longo prazo, que isso aí vai trazer consistência para vocês, principalmente está E, começando. e hoje de manhã cedo, estava no trabalho, eu dou uma visualizada, né? Aí teve uma operação que eu tinha tava $1,50 na operação só. Aí ao invés de encerrar, eu deixei correr um pouquinho mais, aí eu perdi quase a metade. Entendi. É a experiência. A experiência a gente vai adquirindo na prática. Na verdade, assim, o ideal é que você entenda os pontos. Por exemplo, teve uma perca ou fechou um pouquinho ali, o que que você deveria ter feito que você não fez? Você tem que catalogando isso, entendeu? Porque se você não entra não muda o hábito ali, você vai entrar num ciclo e o ciclo é ruim, entendeu? Então é importante entender isso. Como você está começando, isso tem que ter mais clareza para você. Talvez é alguma dúvida que você está tendo, pode mandar na comunidade ou para mim também, enfim. Beleza, Robson? Beleza, beleza. Tamo Obrigado aí junto. pela sua atenção. Alguém mais uma. Samuel, Maxwell aqui. Eu. Essa janela de horário que você falou é de 9 a meio-dia. É 9 horas da manhã ou 21 Vi- horas da noite? É que eu falei errado, é 21, que é o horário. Ah, entendi. 21 é porque o Positivo. mercado asiático abre, né? Aí eu deixo lá ligado, pau quebra. Aí quando é de Certo. manhã, vejo se tem alguma coisa. Tranquilo, tranquilo, sem afobamento para. Não, o mercado europeu abre 4 horas da manhã, eu tenho que acordar já para me fazer. Não, tranquilo, porque a visão está sendo do longo prazo. Senão a gente vai Certo. focar muito, por exemplo, em fazer todos os dias valores maiores. Porque vai ter oportunidade. Isso gera até um pouco mais de confiança quando você fala assim, deixa eu ver, hoje tem notícia, tá hora? Tá, vou esperar ali. Você sentou, tranquilo. Porque às vezes a gente, antes da notícia, é um pouco mais. Você acorda já assim, eu vou lá ver se tem alguma coisa, surgiu alguma coisa e você. Já aconteceu o caso, por exemplo, de você pegar uma notícia, fazer alteração 1 hora, 2 horas antes, e o preço vai, continua indo, vai, e fica lateralizado, não corrige para fechar suas ordens, esperando a notícia. Aí na hora da notícia, em vez dele voltar para corrigir, eles rompe mais ainda. E aí? E você lá pendurado com ordens, entendeu? É só ter essa paciência. E principalmente não focar só na alteração, mas mirar na porcentagem. Pega a sua banca, faz porcentagem, mira na porcentagem, que vai te dar mais clareza aí. Mais alguém? Alguma coisa? Acho que tinha alguém que ia perguntar alguma coisa. Quem era? Ninguém não? Tudo certo? Mas ficou claro para vocês, né? Os demais aí também, todo mundo ficou claro. Vambora então para o nosso desafio de fazer a nossa mineração e principalmente voltado para o longo prazo. Por que mineração? E a gente pergunta, por que mineração? A automação, ela que vai ficar ali garimpando, fazendo os pouquinhos, pingando, mas no final do mês eu estou com a mineração boa. É só isso, a mineração é isso, né? Ô Nomenclatura. Samuel, outra pergunta. E essa planilha aí, como é que funciona aí? Essa planilha aqui hoje, ela tem um valor de investimento de R$ 1.979 no Pix. Se for no cartão, é 5.089. Nó.
Aí você me Mentira, quebra. mentira. Eu falei aleatório. Eu tava quase dando risada aqui. Brincadeira. A planilha é muito boa, inclusive, tem algumas pessoas que já têm ela também, mas é uma planilha que, na verdade, é só R$ 49 só. Quem quiser, só me falar. É uma planilha muito boa, extremamente top demais, tá? Se a gente observar aqui, ó, isso aqui é pro ano todo, semanal, você tem um resultado semanal, você tem ela completinha aqui, ó, e é tudo automaticamente, vai alimentando tudo automaticamente. Você vai alimentando ela aqui, ela vai subindo aqui o gráfico. Se tiver alguma perda, por exemplo, se você colocar, ela aparece negativo também. Se você colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 5, não, deixa eu colocar aqui 5 mesmo. Acho que não tá mostrando não, viu, Samuca? Ah, não tá não? Sério? Eu tô onde? Pelo menos a tela aqui tá no Aí. MT4. E agora? Ah, tá. E agora? Agora sim, né? Agora sim. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse valor e colocar aqui menos 24, né? Ali, aí ela vai me dar uma porcentagem negativa, certo? Aí, ou seja, já vai abatendo o valor que você fez no mês, normal. Aí aqui embaixo, ela já vai me mostrar o valor negativo. Diminuiu aqui e você tem um valor negativo aqui. Então, você consegue mensurar isso aqui. E planilha ajuda muito, cara. Planilha ajuda muito, tá? Muito mesmo. Não é brincadeira. Até para quem faz manual ou alguma coisa do tipo, outro operacional, ela é de extrema importância também. Isso vai depender se você quiser realmente levar a sério também, né? Ou se você já tem, pode fazer na sua normal. Isso aqui é porque a gente fez essa, né? Demorou um pouquinho para sair até, mas é de grande valia. Muito, mas muito mesmo. Fechou? E é importante também para que você consiga fazer esse acompanhamento, né? O celular você consegue também, normal. Mas fazer esse acompanhamento e você ter clareza, isso que te dá mais um norte. Não tem planilha, não tem nada, não vai colocar, faz anotação, poxa. Nem que faz no celular, abre um bloco de notas ali, mas eu quero dizer o seguinte, faça as anotações todos os dias, porque você vai ver que a porcentagem ela vai ser libertador para você. Esse é o ponto principal. Beleza? E se alguém quiser, depois é só me chamar no PV ali ou me falar lá. Comecei a fazer, Isso é eu baratinho. comecei a fazer no caderno, igual aqueles fiados de antigamente. Eu sei como é que é. Caderninho sai no arame assim ainda, espetando assim. Entendeu? É isso, poxa. É tipo assim, de qualquer forma, coloca. É porque hoje em dia é digital, né? É outra coisa. Mas você tendo isso, por exemplo, assim na mão, essa informação com clareza, faz acontecer. O foco aqui não é planilha, não. O foco aqui é o resultado e a consciência de vocês quanto a isso. Quanto mirar no longo prazo. Porque às vezes a gente quer muito fazer US$ 100 em um dia, mas eu quero começar hoje, eu quero resultado hoje. Não vai ter, poxa. Agora, se a gente tem um método, tem tudo passo a passo, nós vamos conseguir a longo prazo. Só que é um longo prazo que, na verdade, para a gente, é um mês. Aí, um mês você fazer 3, 4, 5%, você fala, caramba, 4, 5%? Eu estou falando de consistência. E sabe por que isso impressiona? Porque a maioria das pessoas que começam a investir, ela não tem a consistência. Porque ela não tem a consciência. Ou aonde ela está sendo direcionada, está sendo de uma forma que pegue realmente na mão, né? Não é nem que não dá certo, é que não pegue realmente na mão. Agora, é claro, eu insisto, insisto, insisto com quem tá ali para jogar junto mesmo. E eu espero que vocês, né? Todos vocês estão aqui já um pouquinho mais de uma hora, né? Nesse horário agora, poder estar em casa, de boa, com a família, mas estão aqui para aprender, para entender um pouco mais. E eu quero estar junto com vocês nessa. É só isso, só isso. É só fazer. Qual é o ponto? O que que eu tenho que fazer, Samuel? Só fazer mesmo. Leva a sério isso. Você quer ver uma coisa melhor para você desenvolver? Fale sobre. Ali no grupo, por exemplo, ó, pessoal, ó, até meio-dia, sei lá o que for, ó, já fiz 0,2. Eu tô falando de falar de números. Quem quiser colocar, fica tranquilo, não tem problema. Mandar no PV, não tem problema nenhum. Igual vários mandam. Não manda lá dentro e manda no PV, não tem problema não. Mas o que eu tô querendo dizer é o quê? Mas fale da porcentagem. Nosso desafio é voltar da porcentagem. Não quero saber se você tem 10 mil, 5 mil, US$ 1.000, US$ 100. Vamos falar sobre porcentagem. Vocês vão ver que quando a gente começar a fazer ali uma semana, 2 semanas, você vai olhar para trás e falar, cara, eu tô consistente e eu já tô com 4, 6% só porcentagem. Só que também você não vai colocar porcentagem e falar assim, eu vou atrás de 100% hoje. Aí bagunça tudo. Eu tô falando de porcentagem real para a gente alcançar ao final do mês, pessoal. É sobre isso, beleza? E isso aqui, ó, nós vamos documentar essa planilha, tá? Essa minha aqui, eu vou documentar ela. E isso que é importante, eu vou trazer para vocês
Toda semana eu vou mostrar, toda semana eu vou fazer vídeo também mostrando isso, e eu espero que vocês também coloquem isso em prática. É só colocar em prática. Somente colocar em prática. Beleza? Fechou? E eu vou fazer igual o Diego aí, aprendiz aí, ó, jantar. Beleza, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Só para a gente finalizar? Então, fechou. Cris, ficou claro, minha amiga? Todo mundo? Ícaro, Natanaels, olha o garotão aí do lado, ó, jogando duro. Diegão, tudo certo? Ficou claro, né? Fechou então. Deixa eu ver os demais que tá aqui. Marcelo, William, Renzo, Daniel, Hugo, tá ali, Alex, Vivian, Fábio, Marina, Henrique, todo mundo ficou claro, né? Para vocês. Então, fechou. Então é isso. Para quem tá aqui, vocês topam seguir esse plano? Me topado. Vamos pra cima. Boa, Partiu. boa. Banquinha nova hoje, criada justamente para isso. Bora para cima. Bora para cima. Vocês estão de acordo? Eu não. Ou vocês vão Banquinha atrás dos nova hoje 6%? também, só pro Com garimpo. certeza. Bora para cima. Diana tá aí? Sim, Olha é. eu aqui na atividade, rapaz. Cadê você, mãe? Banquinha Chegou, nova hoje cara. só pra garimpar, viu, Diegão? E Vou aí, Diana? garimpar pra te visitar aí, viu? Então, uma banho de piscina e feira. Eu ia levar o presente de casamento para Diana, mas o convite não chegou, então a gente não foi, né, Samuca? Não, eu Rapaz, esse chegou. menino, rapaz, esse menino é vendedor de piscina, mas ele tinha que ser cantor, Sim, viu? gente. Depois a gente chama no PV e a gente fala da piscina. Hã? Ai, pai. Não pode ir Ei, com ele. Só virar e apertar aqui, pô. ei. Mas, ó, show de bola. Tamo junto. E bora pra cima. Cara, eu tô falando sério. Eu garanto pra vocês que ao final de um mês, por exemplo, você só seguir nesse plano, um mês, tenha paciência com você. Eu garanto pra você. Se não tivesse hoje operações, você estaria fazendo o quê? Fazendo o que você já faz todo dia. Outra coisa. Beleza? Então vamos só seguir esse plano? Só isso. Você vai ver que no final do mês você vai falar assim, cara, eu tô fazendo uma porcentagem, baita porcentagem. Você vai ver como isso é leve. Só que aí nós vamos ganhando o quê? Experiência e tranquilidade. Experiência e tranquilidade. Essa paz. Porque se você não tiver essa frieza, você não vai ter uma consistência dentro do mercado de fato. Não é nem alterações de lote, não. Não é isso, cara. Igual eu falei. E nós vamos estar muito ao vivo, tá? Continuando toda semana ao vivo, toda semana ao vivo, toda semana ao vivo. Porque isso vai ajudar muito vocês. Cada um de vocês. Fechou? Consciência de apostador não combina com investidor, né, Samuca? Não, poxa, não. Somos investidores. Pois é. É importante esse foco, principalmente relacionado a isso. Tem um capital baixo, até $100 ali, $200, até $200, não deixe lá só no automático. Faça esse gerenciamento, aproveite essas janelas. Não quer dizer que dentro dessas janelas não venha acontecer alguma coisa lá na China, por exemplo, que venha pegar uma volatilidade grande, não. Negativo, tá? Mas você vai ter mais resultados, né? E principalmente acompanhando de fato ali. E outra, à noite, 15 minutos. Porque 15 minutos tem o quê? O tempo maior. Abre poucas horas. Abre menos ordens. Não esqueça disso. Ah, eu tenho capital baixo. 15 minutos. À noite. Entendeu? Lá de manhã, quando você... Poxa, está uma movimentação grande, mas só que eu tenho margem, está usando um pouquinho, tem bastantes ordens. Em vez de alterar o lote, muda o time. Só muda o tempo. Vai abrir mais ordens. Vai estar tranquilo. Vai te dar um capital maior. Acabou. Fechou? Simples. É só aplicar. Só aplicar e fazer. Garanto para vocês, nós vamos ter um compromisso aqui a partir de amanhã, tá? Então, quem ligar hoje e a partir de amanhã, para quem está aqui, e os demais lá também, nós temos um compromisso de colocar no grupo, não precisa falar valor de banca nada, mas, pessoal, finalizei aqui, já fiz 0,2, 0,5, só a porcentagem, coloca lá porcento, só isso. Por quê? Porque eu também vou fazer isso, tá? E é só pra Só gente... pergunta rapidinho. A planilha, ela vai calcular a porcentagem do valor inicial ou conforme a banca for aumentando, a planilha já Não, calcula em cima ela está calculando aqui o valor em cima da banca que você preencheu inicialmente. Você precisa Ah, preencher para ela fazer o cálculo. Quando você partir para o outro mês, aí você vai pegar o montante todo que vai ter, né, de rendimento,
e vai jogar dentro da outra planilha do outro mês, entendeu? Aí ela vai fazer o novo cálculo, mas aqui ela está calculando tudo em cima do valor inicial que você vem aqui e coloca, né? Que no Entendi. caso nosso é US$ 1.000. Aí, por exemplo, se você tem US$ 100, coloca lá US$ 100. Ah, eu tenho US$ 1.000 também, coloca US$ 1.000 na planilha, normal. Fechou? É tranquilo. E eu quero ver isso aí, porque é um desafio que eu vou cobrar de vocês, ao mesmo tempo assim, cada um vai ficar muito à vontade, mas eu quero ir junto com vocês, não quero levar vocês, eu quero ir junto com vocês, principalmente para quê? Para que a gente venha, no final do mês, poxa, tá aqui, ó, resultado positivo, quantos por cento? 3, 7, 10% positivo. E de forma tranquila, sem aquelas alterações absurdas, absurdas assim que eu falo, para você fazer em um dia só. Às vezes você quer resolver o dia, a sua vida, nenhuma alteração. É só isso. E dependendo, aquela frieza de você ver que há várias ordens e fala, epa, aqui eu vou fazer um 0,2, um 0,5%. Você nem faz alteração, porque a própria automação vai te dar o resultado. Beleza? É só essa conscientização. Fechou? Tamo Show. junto? Tamo junto então? Claro, quem tiver alguma dúvida, eu já sei que às vezes fica alguma coisa, pessoal, mesmo que eu goste de conversar com todo mundo, pode mandar na nossa comunidade, tá? Eu vejo ali a galera conversando muito bem, ou pode mandar também, tá bom? Esse é o ponto principal. Eu quero só que a gente não fique ali à toa, né? O que você desiste, ou que você fique no caminho. É só isso. O que nós estamos conversando aqui, o que eu estou fazendo aqui é algo sério, algo eu não precisava fazer. Precisava disso. Ah, tudo certo, você já pagou mentoria, tô nem aí pra você. Eu fiz uma comunidade ainda, se quiser, fica lá. Mas não, cara, é muito mais que isso. Mas assim, bora junto, bora animar, bora focar nisso. Pensa comigo, se você fizer 5% no mês, você está acima de qualquer tipo de investimento. Pensa só nisso, 5%. Que eu garanto para você que você vai fazer muito mais. Porque as estratégias que a gente faz, não tem como não fazer. Agora, tenha paciência com você mesmo. Beleza? Tamo junto? Só para finalizar. Então, fechou então. Aquele abraço. Quem tiver alguma dúvida, só me mandar também. E bora para cima. Minerar dólar. Esse é o ponto mais importante. Então, vamos minerar dólar e com força. Mas para isso, nós precisamos tomar essa iniciativa e seguir o passo a passo todos os dias. Fechou? Valeu. Um abraço para todos vocês, tá? Deus abençoe. Obrigado aí pela Valeu, a, a, valeu. a confiança também, né? De estar aqui mais uma vez com a gente. E essa aqui também é mais uma. Semana que vem tem mais. A semana que vem eu acho que vai ser mais volátil, vai ter mais indicadores. A gente vai estar no ao vivo também, tá? E sempre alternando ali para que a maioria consiga estar com a gente aí no ao vivo. Fechou? Aquele abraço. Fiquem Valeu. todos com Valeu, Deus. pessoal. E até a próxima. Bora para cima. Minerar dólar.